Olá, alunos da Favene, mais uma vez nos encontramos aqui em nossos vídeos tutoriais para as atividades de curricularização do primeiro semestre de 2026. A gente tem algumas atividades de curricularização que já foram passadas pelos professores da Favene, e nós estamos aqui desenvolvendo formas pelas quais vocês podem estar utilizando para realizar a atividade aí na sua casa, de uma forma mais simples e mais rápida também. Lembrando que você deve assistir às aulas, deve ler o conteúdo didático, para poder se informar sobre essa atividade de curricularização, sobre essa disciplina desenvolvida aí pelo corpo docente da faculdade. Nós vamos hoje apresentar mais uma atividade para você. Essa atividade, ela está ligada aí, às inteligências artificiais do dia a dia. Eu vou trazer aqui para você aqui, ó. Hoje nós vamos falar de duas atividades: algoritmos e também texto humano versus IA. São palavras que você encontra aí no dia a dia, ou seja, você já está habituado com isso. Para poder explicar melhor como essa atividade funciona, essas atividades elas saíram principalmente nos cursos de administração da Favene. Também encontramos ela em alguns cursos de engenharia, Também apareceu essa atividade. Ela é muito simples, eu vou acessar aqui a plataforma de um de nossos alunos para você ter uma ideia. Vamos acessar aqui a atividade de curricularização, transformações sociais e conhecimentos científicos. Essa aqui é um curso de administração. Como eu já disse, já saiu em outros cursos também, como os cursos de engenharia. Nós vamos começar aqui pela entrega 1. Experimento social, vai ser aqui 1. Aqui, pessoal, nós vamos clicar aqui, ó, nessa visualização da apostila. Essa apostila está em PDF. Não há necessidade de você estar baixando ela, mas eu vou fazer o download só para você ver aqui, caso você queira. Vou deixar aqui na minha área de trabalho mesmo, só para poder você ver aqui, o que acontece aqui, pessoal? Aqui nós vamos fazer um experimento. Nós vamos usar o Word para você escrever. Caso você queira tá convertendo esse arquivo aqui em Word, tem jeito, basta você vir aqui, ó, escrever converter PDF em Word. Vai que você quer usar o mesmo arquivo que tá ali. Eu costumo usar esse I Love PDF aqui, ó, é bacana, é gratuito, você não paga nada, Vamos clicar nele aqui, eu vou arrastar o arquivo para cá, que tá lá na minha área de trabalho, ó, vou trazer para cá. Aqui, de cá, vou soltar ele aqui, ou clica lá e seleciona, e vou mandar converter o arquivo para Word, só para você ter uma ideia. Mas não há necessidade, porque você pode abrir um novo Word e tá escrevendo lá. Vou recortar o arquivo daqui, vou colocar lá na minha área de trabalho, que sempre ele vai baixar nos downloads do seu computador. Vou deixar aqui. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir o arquivo novamente aqui, só para você ter uma ideia. Ó, aqui, ó, ele pede para que você faça uma observação num período curto, entre 1 ou 2 dias, dos cotidianos do dia a dia, que indiretamente estão ligados ao IA, que é a inteligência artificial. O que seria isso? Quando você, às vezes, abre um arquivo nas suas redes sociais, no YouTube, ou mesmo no seu celular, você utiliza ele para algum determinado trabalho, você vai perceber que vai começar aparecendo lá constantemente algumas indicações que você fez. Por exemplo, se você vai lá no YouTube e pesquisa uma música de um determinado cantor, todas as vezes que você acessar o YouTube, você vai perceber que aquelas músicas daquele cantor que você pesquisou, elas vão aparecer para você automático. Ou seja, é o IA trabalhando, são os algoritmos, chamados algoritmos, trabalhando para levar até você, uma forma de você estar buscando aquele conteúdo que você pesquisou. Outro exemplo também, vai lá que você quer trocar seu celular. Então você foi lá, pesquisou lá no Mercado Livre, na Shopee ou qualquer outra plataforma de venda, Então todas as vezes que você acessar suas redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook, o TikTok, o YouTube ou qualquer outra, vai aparecer aquelas propagandas daquele aparelho que você pesquisou, principalmente aqueles modelos que você pesquisou. Vai aparecer o modelo, cores, preço que você pesquisou. Os algoritmos vão trabalhar nisso. É uma forma que
a tecnologia tem de incentivar você a estar consumindo determinados produtos e prestação de serviço também. Então, com isso, gente, o que nós vamos fazer aqui? Nessa atividade, você vai estar fazendo esse estudo. De que forma? Você vai estar observando, por exemplo, aqui, ó, ele pede para você observar 3 momentos diferentes de um determinado produto, ou um vídeo, ou um produto, ou uma aula, qualquer coisa. Aí, ó. Por exemplo, 3 momentos que interagiu com algum tipo de IA. Por exemplo, o algoritmo do TikTok, o YouTube sugeriu um vídeo, corretor automático do seu aparelho de celular, o que o IA decidiu ou te influenciou, melhor, uma ferramenta de IA usada para estudar, como pesquisa, o ChatGPT, entre outros. O seu próprio GPS, caso você utilize aí para você se locomover, também ele vai estar te mostrando rotas alternativas em todos os momentos que você precisar, tá? Então você vai escolher um desses itens. Depois, o que você vai fazer? Para cada momento que você identificar desse item, durante o tempo que você vai utilizar, de 1 a 2 dias, você vai responder essas 3 perguntas. Onde e como ocorreu a interação? O que o IA decidiu ou te influenciou? Como isso impactou o meu comportamento, pensamento ou decisão? Então você vai responder essas 3 perguntas aí de acordo com os dias que você vai estar avaliando. E por último, mais 3 perguntas. É uma reflexão para você estar escrevendo sobre esse tema. A IA está aumentando a nossa capacidade de pensar ou substituindo o pensamento humano? O que você acha disso? Então você vai escrever. Que tipo de transformação social a IA está provocando nas nossas relações de amizade, de trabalho, de estudo? O que você entende por isso? Então, o que é muito pessoal, tá? Você vai escrever o que você acha que o IA ele tem essa influência nessas relações do nosso cotidiano. Então você vai escrever. Qual é o papel do ser humano em meio a tantas decisões automatizadas? Como é que fica o ser humano nisso? Nós vamos estar sendo movidos aí pelo IA? Ou nós temos a nossa capacidade de pensar, de agir, que não será substituída? Então você vai estar escrevendo sobre isso. Não precisa de muita coisa, pessoal. Um parágrafo de cada um é o suficiente. Eu já fiz esse modelo aqui para você saber como é que fica. Eu vou abrir aqui o modelo pronto para você saber aqui como é que nós fizemos aqui. Ó, o que eu fiz? Eu mantive a logomarca da Favem, né? Coloquei experimento social número 1, título do experimento, IA no meu dia a dia, observando as transformações. Eu mantive o mesmo nome, coloquei meu nome, coloquei o curso, né? Fiz uma pequena introdução. Se você quiser fazer, seria interessante. A inteligência artificial está presente em várias transformações para plataformas digitais, como redes sociais e plataformas de vídeo. E realmente a gente sabe disso. O objetivo do trabalho: observar como os algoritmos de inteligência artificial modificam as recomendações de conteúdos após as pesquisas de um objeto ou música. Foi aquilo que eu acabei de dizer no começo da nossa explicação aqui. Metodologia. Como que nós vamos fazer? É aquilo que eu te expliquei. Nós vamos escolher um objeto ou uma música que seja, né, para pesquisar. Nesse trabalho que eu fiz, o objeto escolhido aqui foi um violão, né? Eu escolhi um violão. Eu queria saber sobre alguma coisa sobre o violão. Depois, pesquisei aonde? Pesquisei no YouTube e também no Instagram. Eu usei essas 2 plataformas para me pesquisar sobre esses conteúdos. O prazo que eu fiz foi de 1 a 2 dias. Foi o que nós fizemos lá no início que eu coloquei. Então, recomendações, anúncios, vídeos sugeridos, posts relacionados. Então, vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu já fiz a minha metodologia aqui. O que eu vou fazer, né? Que objeto que eu vou estudar. Então, vamos lá para a primeira pesquisa que eu fiz relacionada ao violão, né? Que foi o nosso objeto de estudo. Eu pesquisei ele aonde? Como ocorreu a interação? É a primeira pergunta lá, se você for perceber, ó, é a primeira pergunta. Onde e como ocorreu a interação? Então, eu estou respondendo a primeira pergunta. No YouTube, eu pesquisei como tocar violão para iniciantes, uma vez que eu não sei tocar violão, então eu queria aprender. Depois, a segunda pergunta. O que o IA decidiu ou influenciou? O que ele fez? Né? Como eu pesquisei sobre o violão, automaticamente o IA já lançou para mim aulas de violão, músicas com violão e canais de música para me seguir lá no próprio YouTube.
né? Se você fizer isso, você vai perceber que realmente acontece. Depois a terceira pergunta: como isso impactou o meu comportamento, pensamento ou decisão? O que aconteceu? De tanto eu assistir a aula que o IA mandou para mim, né, me deu vontade, interessei em aprender a tocar o violão, que eu não sabia, né? Então, ou seja, no terceiro momento eu identifiquei que eu queria aprender a tocar o violão. No segundo momento, eu voltei depois, em outro momento, né, para poder pesquisar novamente no YouTube sobre o tema que chama violão, né? Abri o YouTube novamente, sem pesquisar nada, já apareceu para mim lá muitas coisas sobre violão, principalmente aulas, né? Respondi as 3 perguntas novamente. O que me influenciou nessa segunda vez? Novamente apareceu vídeos sobre o violão, instrumentos musicais, né? Também covers de músicas, entre outras coisas também que apareceu lá na minha pesquisa. Na terceira pergunta: como isso impactou meu comportamento, pensamento ou decisão? Fez com que eu clicasse em vários vídeos, ficasse lá um tempão no YouTube, olhando lá, né, e achar interessante o violão, até me disponibilizar a comprar um violão para aprender a tocar o violão. No terceiro momento, novamente as 3 perguntas, né, onde agora eu já mudei de plataforma. Lá atrás, na metodologia, eu coloquei que eu pesquisei no YouTube e no Instagram. Agora eu pesquisei no Instagram, né? Fui navegando pelo feed do Instagram, né? E começou a pedir lá sobre o violão. Apareceu algumas coisas sobre o violão. O que o IA já automaticamente já me influenciou lá no Instagram, quando eu estava pesquisando sobre o violão, né? Conteúdo sobre música. Já me lançou algumas coisas lá. E depois que eu fiz essa pesquisa, o que o Instagram, quando eu entrei novamente nele, né, ele trouxe para mim páginas, né, já foi aparecendo aquelas propagandas, vamos dizer que for mais fácil aqui, seria propagandas, mas seriam páginas, anúncios, né, que são pagos lá no Instagram, na plataforma do Instagram, para poder mostrar sobre o violão, que é o objeto que eu estava pesquisando aí já há algum tempo. Então veio aparecer músicas, apareceu preço, apareceu formas de aprender a tocar e por aí vai. Então essas aqui são as pesquisas que eu fiz, os 3 momentos que eu fiz distintos, entre 1 e 2 dias. São, por exemplo, se você quiser fazer dentro de um dia, você vai pegar o período da manhã, por exemplo, o período da manhã, à tarde, à noite. Se você fazer 2 dias, vai fazer, por exemplo, fazendo um dia de manhã, no outro dia à tarde, no outro dia depois à tarde de novo ou de manhã, para poder você pegar momentos diferentes. Respondido isso aqui, o que eu fiz? Agora nós vamos passar para a reflexão, que é essas outras 3 perguntas aqui, ó. Reflexão sobre o IA no meu dia a dia. O IA está aumentando nossa capacidade de pensar ou substituindo um pensamento humano? Respondi, né? A partir do experimento é possível perceber que o IA pode aumentar nossa capacidade de pensar quando ajuda a encontrar informações e conteúdos rapidamente. Por aí a gente vai, né? Não vou acabar de ler o resto porque é grande. Segunda pergunta: que tipo de transformação social a IA está provocando em nossas relações, amizade, trabalho e estudo, né? Respondi, a IA está mudando a forma como nós relacionamos e aprendemos. Nossas amizades, as redes sociais usam algoritmos para sugerir pessoas e conteúdos que podem aproximar ou afastar grupos e por aí vai também, tá? Aí no trabalho, né, falei um pouquinho também, tá? E a terceira pergunta: qual é o papel do ser humano em meio a tantas decisões automatizadas? Eu respondi: mesmo com muitas decisões sendo feitas por algoritmos, o ser humano ainda tem um papel fundamental. Cabe às pessoas escolher conscientemente o que consumir, questionar as relações e decidir se querem ou não seguir aquilo que IA sugere. Então é isso aí, pessoal. Respondi as perguntas, tá? Não tenho que fazer mais nada, porque simplesmente eu vou salvar o arquivo, vou linkar arquivo, salvar como, aí no seu navegador, no seu Word, né? Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, só para poder ficar fácil. Algoritmo aqui, eu vou só colocar aqui número 1 aqui para mim saber e vou salvar na minha área de trabalho. Feito isso, pessoal, vou me dirigir à minha plataforma, tá? E vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Porque eu estava baixando o arquivo. Entrega 1, envio da atividade 1. Clica aqui para o envio da atividade.
Aqui esse aluno aqui já enviou também a atividade, né? Então não tem como eu enviar, mas o procedimento é o mesmo, né? Clica aqui para o envio, depois você vai lá na opção escolher arquivo, clica lá, vai até o local onde você salvou o arquivo, no meu caso na área de trabalho, clica lá no arquivo, manda abrir e manda enviar a tarefa, tá bom? Aí você vai aguardar a nota pela faculdade. Eu já vou aproveitar, já vou ensinar para vocês a entrega 2, porque é tudo rápido também, é simples, né? O experimento 2, nós vamos clicar aqui, experimento social 2. O experimento social 2, basicamente, é um trabalhinho que você vai fazer com algumas pessoas. Nós vamos clicar aqui, ó, visualizar a apostila. Essa apostila está em PDF também, tá? Se você quiser converter o arquivo, é o mesmo procedimento que eu te ensinei anteriormente. Esse aqui é o arquivo, tá? Eu tenho um arquivo aqui, eu vou simplesmente abrir ele aqui, vou fechar aqui para você ver. Vou abrir o arquivo novamente aqui, do experimento 2, para poder você ver como é que é. Bom, pessoal, esse é o experimento 2. O que nós vamos fazer no experimento 2? Ele traz para você no experimento 2 dois textos. Um texto escrito por humanos e outro texto escrito pela inteligência artificial. Então, se você for ler os textos para você primeiro entender direitinho, eu não vou ler porque são textos grandes, né? Mas você vai entender a diferença de um e de outro, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Nesse trabalho, ele pede para você investigar como as pessoas percebem e reagem a conteúdos produzidos pela inteligência artificial. A confiança que elas colocam nesses conteúdos, a sua percepção e a qualidade e o impacto social gerado por esses textos criados por inteligência artificial. Então, para isso, nós vamos responder algumas perguntas. Você vai estar utilizando alunos, né? Por exemplo, pode ser os seus colegas de faculdade, pode ser seus colegas de trabalho, pode ser seus familiares, seus amigos aí, né? Os vizinhos, pode ser também, você pode utilizar eles para apresentar esses dois textos. Lógico, você não vai falar que esse primeiro texto é humano e nem que o segundo texto é criado por inteligência artificial. Você imprime aí num papel, tira esse nome aqui, texto humano, né? Mas você sabe que o primeiro texto 1 e texto 2, né? Para você apresentar os dois textos para as pessoas analisarem, fazer sua análise. Aqui o que você vai fazer? Você vai precisar de 3 a 5 pessoas para te ajudar, né? De 3 a 5 colaboradores. O que você vai perguntar para eles? Essas perguntinhas estão aqui, ó. Qual texto você acha que foi escrito por uma pessoa e qual por uma inteligência artificial? Você vai entregar os dois textos para eles e perguntar. Ele vai ler, óbvio, né? Ele vai ler e vai te falar, esse texto 1 foi feito por humano, o texto 2 foi por inteligência artificial. Não, o texto 1 foi feito por inteligência artificial e o 2 por humano, né? E você anota. Qual dos dois parece mais confiável ou convincente? A mesma coisa. Ele vai falar se é 1, se é o 2, tá. Aqui, depois que você tiver essas perguntas respondidas, das 3 a 5 pessoas, você vai para a análise de dados. Nós vamos responder essas perguntas. Contar quantas pessoas acertaram e quantas erraram. Observar se as pessoas demonstraram confiança ou desconfiança nas respostas. Anotar frases ou reações interessantes dos participantes. Tá? E por último, as 3 perguntas de reflexão. As pessoas conseguem distinguir o que é produzido por IA do que é feito por humanos? O que faz um texto parecer humano? É a emoção, os erros, o estilo de escrever? O uso do IA torna o mundo mais eficiente ou mais confuso em relação à verdade? Então tá aí as reflexões para você escrever sobre elas. O que você acha? Aqui é o seu depoimento pessoal, né? A sua resposta pessoal aqui em relação a essas 3 perguntas. Eu já fiz esse texto aqui, então eu vou mostrar para você como é que vai ficar. Ó, fica muito fácil, pessoal. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu mantive aqui a mesma base aqui, peguei a logomarca lá, coloquei, escrevi experimento social número 2, título do experimento IA ou humano, que é o título, né? É o texto escrito pela inteligência artificial e o texto escrito pelo humano. Coloquei meu nome, coloquei o curso. Eu fiz aqui um objetivo, né?
que é o objetivo? Investigar se as pessoas conseguem identificar qual texto foi escrito por um ser humano e qual foi produzido por inteligência artificial, além de observar qual texto parece mais confiável ou convincente para os leitores, né? Participantes. Eu usei aqui 5 participantes, lembrando lá que você pode usar de 3 a 5, né? Eu usei aqui o máximo 5 participantes. E aqui vamos às respostas, né? Nós anotamos aqui as respostas de cada um. Perguntas realizadas, é aquelas 2 perguntas que nós fizemos lá, né? Qual texto você acha que foi escrito por uma pessoa e qual por uma inteligência artificial? Qual dos 2 parece mais confiável ou convincente? Agora vamos para as respostas deles, né? Resposta do primeiro participante. O primeiro participante falou que o texto 1 foi escrito por inteligência artificial e o 2 por humano, né? Respondendo a segunda pergunta, qual que ela achou que seja mais confiável ou convincente? Ele colocou que o mais confiável é o texto 2. E ele deixou um comentário. Você lembra que a gente tem uma perguntinha lá falando sobre anotar alguns comentários das pessoas? Ele falou assim que o segundo parece mais organizado e claro. Ele achou mais organizado e claro para a leitura. Então você anota esses detalhezinhos. O segundo participante respondeu que o texto 1 é humano e o 2 inteligência artificial. Na segunda pergunta, ele falou que o mais confiável é o texto 2. E o comentáriozinho que ele falou deixou lá que o texto 2 parece mais técnico, né? O terceiro participante já identificou que o texto 1 é humano e o 2 inteligência artificial. Na segunda pergunta, o texto mais confiável seria o texto 1. O comentário que ele deixou, o primeiro parece mais natural. O participante número 4 acha que o texto 1 é inteligência artificial e o 2 escrito por humanos. Mais confiável seria o texto 2. No comentário, o segundo parece mais bem escrito. O participante número 5 achou que o texto 1 é escrito por humanos e o 2 inteligência artificial. Mais confiável seria o texto 2. No comentário, o texto 2 parece mais profissional. Agora vamos na análise dos resultados. Lá pede para você analisar, ver quantos acertos, quantos erros, né? As confianças também. Na análise dos resultados, pessoal, acertos e erros. Resposta correta. O texto 1, humano, texto 2, inteligência artificial. O resultado. Acertaram 3 pessoas e erraram 2 das 5 pessoas que nós entrevistamos. Isso mostra que nem todas as pessoas conseguem identificar facilmente os textos escritos pela inteligência artificial. Confiança nas respostas. Observou-se que 4 pessoas acharam o texto 2 mais confiável. Uma pessoa achou o texto 1 mais confiável. O que isso demonstra? Que o texto produzido pela inteligência artificial foi percebido como mais organizado ou técnico. Lembra das respostinhas que cada um deles colocaram lá? Então, ou seja, eles acharam que o texto da inteligência artificial foi mais bem escrito, está mais bem escrito, né? Está mais técnico de entender, porém um texto escrito pela inteligência artificial, não por ser humano. E as frases, né? As frases que nós pedimos para vocês anotarem, que a gente anotou lá depois que a gente entregou os textos para as pessoas identificarem. Algumas observações feitas pelos participantes. O segundo parece mais organizado, o texto 2 parece mais técnico, o primeiro parece mais natural, o segundo parece mais profissional. E as reações mostraram que muitas pessoas associam clareza e organização a maior confiabilidade, mesmo quando o texto foi gerado por inteligência artificial. O que significa isso, pessoal? Que a maioria deles aqui, mesmo sendo um texto escrito por inteligência artificial, eles acharam que seria um texto mais bem escrito, mais bem elaborado, né? Então isso é uma pesquisa que a gente faz para poder saber se as pessoas conseguem distinguir mesmo. E agora vamos para a nossa reflexão, que é as outras 3 perguntas finais lá que eu passei para você. As pessoas conseguem distinguir o que é produzido por IA do que é feito por humanos? Resposta. Os resultados do experimento indicam que nem sempre as pessoas conseguem diferenciar com facilidade um texto produzido por inteligência artificial de um texto escrito por um ser humano. Aí tem mais informações, eu não vou nem ler aqui, porque senão fica muito extenso o nosso vídeo. Pergunta 2. O que faz um texto parecer humano? A emoção, erros, estilo de escrever? Um texto costuma parecer mais humano quando apresenta algumas características específicas. Entre elas destacam-se
O estilo pessoal, que cada um escreve de um jeito. A emoção ou subjetividade que cada um coloca nas palavras para poder escrever um determinado texto. Pequenas imperfeições ou variações quando a pessoa escreve, né? Repete muitas palavras, às vezes tem pessoas que repetem muitas palavras, muda o ritmo, às vezes começa de um ritmo e passa para o outro. A naturalidade da linguagem, né? Que pode ser interpretada também. Tem gente que escreve muito espontâneo, né? Tem gente que escreve mais padronizado, né? Então cada um tem uma forma de escrever. Então isso demonstra, né, que o texto humano ele tem essas características, né? Quando você pega um artigo, quando você pega uma matéria jornalística, quando você pega aí um texto escrito, qualquer tipo de texto, uma redação escrito por um humano, você vai perceber que ele tem um estilo dele escrever particular. Cada um tem o seu. O uso de IA torna o mundo mais eficiente ou mais confuso em relação à verdade? Colocamos aqui que o uso da inteligência artificial pode tornar o mundo mais eficiente, pois facilita a produção de textos, a organização de informações e o acesso ao conhecimento. Ou seja, o IA, né, vai auxiliar sim, não vamos discordar não, em muitos aspectos. Às vezes vão te ajudar a te trazer ideias, né, a te dar uma linha de conhecimento, né, abrir um leque de informações para você fazer algum trabalho, algum texto, porém a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nem tudo que o IA escreve está correto. Então vale a velha conhecida pesquisa para você saber se aquilo que você está produzindo, aquele conteúdo que você está produzindo realmente está certo, né? É verídico. Depois de tudo feito, pessoal, é o mesmo procedimento. Vamos clicar aqui, arquivo, salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho mais uma vez, só para você ver. Experimento social 2, eu vou pôr aqui número 2 aqui para saber que é o do 2. Salvou lá. Eu vou fechar aqui agora, não vou precisar dele, vou fechar esse outro também. Vou lá na minha plataforma de estudo. Basta voltar aqui. Envio da atividade, eu vou enviar a atividade 2 agora, tá, gente? Ó, envio da atividade 2. Clica aqui para o envio da atividade. Aqui, ó, esse aluno não enviou. Eu vou clicar aqui para você ver, que é clica aqui, início do exercício. Aqui você vai selecionar o arquivo, aqui em Select File. Nós vamos procurar lá, esse aqui, experimento social, texto IA, humano versus IA, é 2, esse aqui mesmo. Vou clicar em abrir, ele vai subir aqui para a plataforma. Esse xizinho aqui que aparece, pessoal, não está errado, se identifica que ele subiu para a plataforma, depois você clica aqui em enviar tarefa. Automaticamente esse arquivo vai passar aqui para cima da linha pontilhada, aí você vai aguardar a correção da faculdade. Eu vou deletar aqui, porque nós não vamos enviar esse arquivo, que não é o trabalho do aluno aqui, tá? E, mais uma vez, gente, não esquece de ler o material didático, tá? Todo o material didático desenvolvido pelo corpo docente da faculdade, que é muito interessante, tá bom? E você fica bem informado. Lembrando que nós vamos deixar na descrição desses vídeos, né, os arquivos aqui, já baixado em Word para você, para ficar mais fácil, caso você queira, né? A gente vai deixar os arquivos, para você fazer o download lá da plataforma, você pode usar aqui e montar o seu trabalho. Vou deixar também um modelo aqui, também na descrição do vídeo, para poder você servir de base. Lembrando, gente, não vamos fazer cópia, vamos criar o nosso próprio conteúdo, tá? Então é só uma ideia que a gente coloca aqui para facilitar você realizar suas atividades aí no conforto da sua casa, na hora que você tem para estudar, tá bom? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula de curricularização.